viral. Então, vocês sabem que a pneumonia, eu gosto até de usar esse termo, e eu dei uma aula recente de pneumonia, e atualizei aqui alguns dados, no final vocês vão ver algumas coisas que eu complementei, vou dar uma pincelada também falando até sobre vacina diferencial, que é muitas perguntas que têm surgido ultimamente, né, sobre vacina de pneumococo, mas enfim, a pneumonia adquirida na comunidade, por que eu coloquei isso aqui? No decorrer da aula, vocês vão ver que a gente vai diferenciar sobre diagnóstico, sobre tratamento de pneumonia, quando pensar em viral, quando pensar em bacteriana, né? E por que é tão importante, né, falar sobre pneumonia? Porque ela é a principal causa de morte na criança, nos países em desenvolvimento. E isso se deve ao quê? A uma dificuldade de acesso aos serviços de saúde, uso inadequado de antimicrobianos, tem diminuído bastante depois dessa questão de exigir receita de antibióticos, né? Então, antigamente, qualquer quadro viral, amigdalite viral, uma gripe, então já era passado, prescrito pelo próprio balcão da farmácia um antibiótico. As próprias mães pediam, né? Eu sei porque a gente faz, quem faz consultório, quem atende, então acho que não é só consultório, ambulatório, hospital. Então as mães não se satisfazem só que a gente diz, olha, repouso, beber bastante leite, não, e não vai passar nenhum antibiótico, né? Então, assim, gera esse uso inadequado, esse uso indiscriminado de antimicrobianos, ao que? Aumento da letalidade. Por quê? Começam a surgir novas cepas resistentes, não responsivas àqueles antibióticos, e quanto mais tarde o tratamento, mais risco de complicações, né? No Brasil, as taxas de mortalidade infantil por pneumonia variam conforme a região. Então, se vocês forem ver, ó, Norte e Nordeste, que é o quê? Onde tem maior dificuldade de acesso ao serviço de saúde. 5 milhões de óbito, epidemiologia, né, que nós vamos falar. Então, 5 milhões de óbito em crianças abaixo de 5 anos, sendo que em 70% dos casos são causados por pneumonia. No Brasil, dados de 2000 mostram que 10% de 1.500 óbitos em menores de 10 anos ocorreram por doenças respiratórias, sendo a terceira causa de mortalidade infantil. E corresponde a mais ou menos 1% de todas as doenças respiratórias na faixa etária pediátrica. Então, vocês viram o quanto é importante, né? Então, quem já foi para um pronto-socorro do Hospital da Criança, ou então de qualquer outro pronto-socorro de hospital infantil, vocês vão ver que a maioria dos que estão ali é por problema respiratório, e realmente é importante. A pneumonia é uma complicação, mas na maioria dos casos, ela pode ser evitada e ela pode ser tratada também adequadamente, evitando esse tanto de óbitos, né, que ainda está presente. E o que é a pneumonia adquirida na comunidade? É aquela que acomete o paciente fora do ambiente hospitalar, né, ou que surge nas primeiras 48 horas de admissão. Essa daqui é que é a mais importante. Então, assim, não é comum, claro, que você tem a criança que adquire pneumonia no hospital, mas se a gente for fazer um levantamento, 90% são pacientes que chegam de casa já com sintomas, com diagnóstico de pneumonia, que já é diagnosticado na admissão e que faz o tratamento, né? Então, não é o mais comum pneumonia hospitalar. Então, o mais comum é da comunidade mesmo. E como é que a gente pode fazer o diagnóstico de pneumonia? Não existe nenhum quadro clínico, como eu coloquei aqui, não existe nenhuma combinação de achados na história e do exame físico que confirme ou afaste com segurança absoluta o diagnóstico de pneumonia. Então, tem alguns dados, tanto no exame físico como na história, que vai sugerir, nós vamos levantar a hipótese diagnóstica de pneumonia. Então, paciente com febre, com temperatura acima de 37,8, frequência respiratória aumentada, essa é a principal, não necessariamente todo paciente que esteja com frequência respiratória, nós vamos pensar, nós temos obrigatoriedade de pensar, não de dar o diagnóstico, né? Não só pneumonia aumenta a frequência respiratória. Tosses com expectoração purulenta, estertores ou diminuição dos sons respiratórios, né? Que você pode ter os estertores e diminuição também, né? Como também podemos encontrar só diminuição dos sons respiratórios. Isso é importante falar, gente, porque assim, às vezes nós vamos auscultar o paciente e nós vamos em busca de algum ruído, né? Então, não tem ruído, tá normal. Não, vocês têm que ver o murmúrio,
ficar ali lentamente, devagar, e ver se o murmúrio está presente bilateralmente, porque a pneumonia mais complicada que vem com derrame, muitas vezes o murmúrio vai estar diminuído, né? Não vamos encontrar ruídos. E esse é mais grave do que aquele, né? Que tem apenas uma condensação, atelectasia, que encontramos ruído. Então, muito importante fazer uma boa ausculta. E mialgia, né? Que é a dor no corpo, justamente por ser um processo infeccioso. Manifestações clínicas, vocês vão ver que lá na frente eu vou colocar indicação de internação. Por isso que é importante nós sabermos quais as manifestações clínicas, quais os sinais de gravidade, quais os sinais de dificuldade, para poder nós decidirmos se é um paciente, depois que eu diagnosticar, se é um paciente que eu vou tratar em casa, se eu vou tratar no hospital, e quais são? Sinais de dificuldade respiratória, tiragem intercostal, batimentos de aleta nasais, gemência, o balanço tóraco-abdominal com aquelas retrações, né? E retração chifoide, né? Sinais de gravidade, tiragem, cianose ou paciente toxemiado, com aqueles sinais de toxemia. Lembrando, gente, que pode haver hipoxemia sem cianose. A palidez é o sinal mais precoce. Então, se chega um paciente bem taquipneico, bem pálido, pode colocar o oxímetro, porque vocês vão ver que esse paciente está com uma saturação baixa. Então, ficar atento a isso. Não achar que é só quando o paciente fica roxo. A palidez é um sinal muito importante também. Quanto à ausculta, nós estávamos falando há pouco tempo sobre a crepitação, né? Mas ela também não é sinônimo de pneumonia. Não, paciente crepitando não quer dizer que ele esteja necessariamente com pneumonia, mas é uma hipótese, né? Como eu digo, a gente tem a obrigação de pensar e colher um pouquinho mais a história desse paciente. Sibilância sugere fortemente a etiologia viral ou asma. Pode ser normal e até 30% dos casos, né? Principalmente pneumonia atípica, né? Existe até uma dissociação. Paciente bem sintomático, com bastante tosse, você vai escutar, geralmente normal, vai fazer um raio-x, geralmente normal. Então, pode ser normal também. E a redução do murmúrio, né, vesicular, localizado é um dos achados mais frequentes, né, quando você tem aquele murmúrio localizado em algum base do hemitórax, em terço médio, enfim, já é um sinal bem importante para pensarmos em pneumonia. A taquipneia, como eu falei, ele é o sinal isolado mais sensível, né, para o diagnóstico de pneumonia. Eu coloquei isso aqui, gente, para ver os valores de referência, porque em criança muda, né? Então, vai de acordo com a faixa etária. Em menores de 2 meses, a frequência respiratória maior ou igual a 60. Entre 3 meses e 12 meses, maior ou igual a 50. 13 meses a 5 anos, maior ou igual a 40. E acima de 6 anos, maior ou igual a 30. Então, isso aqui indica que o paciente, quando tiver esse aumento, ele esteja com taquipneia. Então, é o sinal mais sensível para a pneumonia, mas também isolado não quer dizer que seja patognomônico de pneumonia, né? E aí foi, segundo a Organização Mundial de Saúde, eles colocam assim, crianças até 4 anos. Está com presença de tosse ou dificuldade de respirar, nós temos que suspeitar. Com taquipneia, considerar, e com tiragem, considerar a pneumonia grave. Porque a Organização Mundial de Saúde se preocupa muito justamente com esses países onde tem difícil acesso de saúde, né? Então, como se eles pecassem um pouquinho mais por excesso. Então, pensasse bem mais em pneumonia para cuidar, dar uma atenção bem mais para aquele paciente, para evitar o óbito. Né? Então, isso aqui é segundo a Organização Mundial de Saúde, mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre o diagnóstico à frente. Diagnóstico, então, nós falamos sobre o diagnóstico clínico, a história, o exame físico, né? Como é que o paciente vai chegar para a gente. E tem o complementar, que nós vamos ter o diagnóstico radiológico. O diagnóstico radiológico ele serve para quê? Para identificar complicações e monitorizar a evolução e a resposta ao tratamento. Por que eu coloco isso aqui? O raio-x ajuda muito, né, para diagnosticar, mas na ausência dele, uma história bem feita, um exame clínico bem feito, somente esses já dá para a gente abrir uma hipótese diagnóstica e conseguir tratar esse paciente. Né? Agora está mais tranquilo, mas quantas vezes no hospital o aparelho estava quebrado de raio-x e ficávamos sem
ter uma imagem. Então, é importante, importantíssimo, né? Mas, assim, ver complicações, se o paciente tem derrame, se o paciente tem abscesso. Então, ajuda muito para monitorar. O paciente chega com pneumonia grave ou não está melhorando, a gente vai radiografando esse paciente para nos dar um suporte. Mas, se não tiver, dá para a gente fazer um diagnóstico clínico, né? E aí, o padrão radiológico. Quando suspeitar, então o paciente chega com uma clínica, né? Vocês examinam e aí pede o raio-x. E aí você está na dúvida, será viral, bacteriano? O que é que eu vou fazer com esse paciente, né? Eu vou passar antibiótico, eu vou internar, não vou? Então nós saímos do clínico, do exame físico e vamos aqui para o raio-x. O que é que eu espero no raio-x? No raio-x ou seja, o que é que eu vou achar? Quais são os achados? Nós temos o padrão intersticial e nós temos o padrão alveolar. O que é que eu espero no paciente que tenha uma suspeita de pneumonia viral? Então, vou ter mais o quê? Hiperinsuflação, um espessamento peribrônquico, um infiltrado intersticial difuso. Então, a pneumonia viral, o achado mais comum são esses, né? Mas lembrando que uma hiperinsuflação, né, esse padrão, assim, esse espessamento também numa asma pode ser achado. E o padrão alveolar, que é mais comum do bacteriano, vai ser condensações lobares ou segmentares, especialmente quando associada a pneumatoceles. Derrame ou abscesso sugere fortemente a etiologia bacteriana. Então, chegou um paciente com febre, taquipneia, você já fez uma história clínica, afastou que seja um paciente asmático. Auscultou, viu realmente que tem crepto localizado ali mais hemitórax direito. E fez um raio-x, achou uma condensação, uma atelectasia, um derrame. Então, você já sabe que é um paciente que esteja com uma pneumonia bacteriana. Agora, o paciente chega febre, coriza, tosse persistente, fez uma ausculta, tem sibilos, afastou também diagnóstico histórico de asma, fez um raio-x, viu uma hiperinsuflação, então fortemente sugestivo de infecção viral. O controle radiológico do tratamento apenas nos casos complicados, com evolução desfavorável e nas pneumonias de repetição. E aí vem aquele definitivo, quer dizer, assim, definitivo para a gente ter que, alguns slides mais à frente, eu vou falar sobre o diferencial de um pneumococo, de um micoplasma, de um viral, mas se eu tenho um paciente e eu faço uma cultura de sangue, ou então peço um escarro, peço para pesquisa, então o que vai me definir é o quê? Você isolar o agente etiológico, né? Mas isso aqui é impossível você ter no seu primeiro dia, onde você já tem que tomar uma conduta, né? No sangue, onde nós vamos fazer as hemoculturas, escarro, podemos fazer pesquisa de Bar, fungos, e broncoscopia aspirado, pacientes graves, né? Utilizar culturas quantitativas, então isso aqui ajuda bastante, mas não é um diagnóstico que você vai estar diante de você no primeiro dia de avaliação. Então, etiologia. Então, se eu quero, chegou esse paciente e eu quero saber viral, bacteriano, e se for bacteriano, qual? Porque tem várias. Claro que tem a mais comum, mas tem outras bactérias também que podem ocasionar pneumonia, né? Desencadear. Então, isso depende de quê? Da idade, da origem, se é uma pneumonia comunitária ou hospitalar, a forma de apresentação, se é típica ou atípica, e a existência de fatores de risco. Então, vamos falar aqui de cada um, falando da idade. Se eu tenho um paciente RN, né, um bebezinho, um recém-nascido, quais são os agentes mais comuns que eu vou ter naquela faixa etária? O que é que eu vou pensar, né? Em gram-negativo, streptococcus do grupo B, estáfilo. Se for de 1 mês a 5 anos, vou pensar em vírus, pneumococo, haemófilos, estáfilos, e não esquecer, nesse intervalozinho de 1 mês a 3 meses, em clamídia, né? E Bordetella pertussis, que faz aqui um diagnóstico, é da coqueluche, tá bom? Então, não esquecer, gente, desses dois.
E acima de 5 anos, ficamos com o mais comum pneumo, estáfilo e o micoplasma, né? Que ele dá pneumonia atípica, né? É o mais comum. E aí nós temos a idade, aí nós vamos para a forma de apresentação do paciente. Então, chega aquele pacientezinho e nós vamos ver como o paciente se apresentou, qual foi a queixa, é, a queixa e os exames que foram feitos, qual que você acha que seja. É uma forma típica ou atípica? Se for típica, é aquele paciente que tem histórico de febre alta, prostração, tem uma evolução muito rápida e alterações radiológicas bem evidentes. Quando for assim, nós vamos pensar em pneumonia bacteriana, né? E as formas graves em estáfilo. Mas lembrando que o pneumococo, ele é o mais comum. Então, por ele ser o mais comum, é o mais frequente. Então, ele não esquecer se o paciente tiver derrame, colher uma boa história, porque assim, o estáfilo, ele desencadeia derrame, mas é uma forma bem aguda. Agora, se o paciente vem com aquela história de uma gripe, um quadro bem arrastado, que foi evoluindo e complicou, pensar no pneumococo. E a atípica é aquela evolução arrastada, com ou sem febre, o menor comprometimento do estado geral, uma tosse seca importante e uma dissociação clínica radiológica, né, que eu comentei no slide anterior. Então, nisso nós vamos pensar em vírus, micoplasma e clamídia. Aqui tem a característica clínica de cada um, bem separado, né? Um slide bem separado, assim, que eu decidi colocar aqui para vocês entenderem. O hemófilo é aquela evolução arrastada. Lembrando, se o paciente tiver uma queixa de infecções de vias aéreas superiores, uma queixa de otite, sinusite, lembrar do hemófilo. O pneumococo é aquela famosa pneumonia de uma gripe mal curada. Eles geralmente vão queixar de um quadro gripal, de uma gripe que evoluiu e piorou. Já o estáfilo é um início agudo, com uma febre alta, persistente, paciente toxemiado, anemia, pode ter outros focos, né, sugestivo de estáfilo, como abscesso, impetigo, e um processo pneumônico extenso, com complicações mais frequentes. Você vê aquele raio-x, é um raio-x com derrame, com pneumatocele, um abscesso. Então, o estáfilo, ele é um quadro mais grave, mais agudo. O micoplasma tem uma tosse importante, acometendo vários indivíduos da mesma família, tem um quadro arrastado e acompanhado de cefaleia. Pode ter a meningite bolhosa, que quando você faz otoscopia, vê aquelas imagens bolhosas no ouvido, e exantema. Mas eu vou dizer para vocês que isso aqui não é comum, é raro, tá? O mais comum é aquela tosse, é uma tosse bem persistente, é uma tosse, às vezes chega a ser até uma tosse paroxística, que você faz um diagnóstico diferencial, até com coqueluche mesmo, né? E, e é importante pensar no micoplasma. O vírus. O vírus é aquele quadro que o paciente vem com coriza, espirro, faringite, dor no corpo, uma conjuntivite viral, exantema pode ter, e acometimento de outras pessoas na família também, né? Então, assim, dá para fazer um diagnóstico diferencial aqui, né, entre esses. E a clamídia, né? A clamídia é aquela síndrome da pneumonia febril do lactente. É o bebezinho que chega com um histórico de uma tosse importante, geralmente não tem febre, e tem uma história, isso é importante, de um perinatal de vulvaginite materna, de parto normal e uma conjuntivite neonatal, tá bom? Essa eosinofilia no sangue periférico não é tão comum, esse achado. Então, mais comum é isso mesmo, um bebezinho com tosse, faz até diagnóstico diferencial também com a coqueluche. Ainda bem que o tratamento ele sai básico, né? Porque você usa o macrolídeo, porque é bem um diagnóstico diferencial mesmo. Só que a coqueluche, para quem já estudou, tem toda aquela fase, né? Fase inicial, prodrômica, vai seguindo direitinho. Já a clamídia, não tem aquelas fases bem definidas como da coqueluche. E aí nós vamos conduzir, né? Eu coloquei 2 tipos de pacientes para vocês no início da aula, aquele pacientezinho que chega com quadro viral, que evolui, com piora e tem um raio-x com um padrão alveolar, ou seja, uma condensação, atelectasia, isso vai ser mais comum que bactéria. Aí nós vamos ver a idade desse paciente, pela idade, vamos supor que esse tenha 5 anos, mais comum, pneumococo. Então,
a gente pega isso aqui. Ou então é aquele paciente que vem com coriza, espirro, bem taquineico, que você ausculta, tem sibilos, né? História familiar de asma. O que eu vou pensar? Em pneumonia viral. E aí, o que fazer com esses pacientes, né? Aí nós temos que fazer três perguntas. Existe indicação de internação, né? Porque se existe indicação de internação, nós vamos entrar com um tipo de prescrição. Se for para casa, será outra, né? É necessário utilizar antibiótico? Então, nesses dois pacientes, um vai ser necessário, que é o que tem pneumonia bacteriana. O viral, não. E qual antibiótico a ser usado? Porque vocês lembram que pela faixa etária, pela apresentação clínica, nós temos que saber se é um pneumo, se é um hemófilo, se é um micoplasma, e vamos ter que saber qual antibiótico que vamos usar. Então, vamos lá. Se existe indicação de internação, essa é a primeira pergunta. Olha, cerca de 10% dos pacientes requerem internação hospitalar. E olha lá, no máximo isso aí, né? Claro que eu não faço emergência, né? Mas no consultório eu atendo pneumonia, eu vou dizer para vocês, raramente eu interno, geralmente é em casa, né? Mas claro que os casos mais graves, eles chegam no hospital. Mas vários estudos, artigos mostram que realmente uns 10% dos pacientes. A maioria das crianças com pneumonia pode ser tratada ambulatorialmente, com acompanhamento criterioso. Também é responsabilidade sua fazer uma boa orientação para essa família. E aí vamos para internação. Quais são as indicações de internação? Idade inferior a 2 meses, então, independente se está grave, se tem sinal de desconforto, sinal de gravidade, inferior a 2 meses nós temos que internar. Nem que seja por um curto período e você dá alta antes do tratamento e conclui em casa, né? Então, mas tem que internar. Raio-X com pneumonia extensa, pneumatocele, pneumotórax, derrame, abscesso, também outra indicação. Pacientes com condições associadas à cardiopatia, mucoviscidose, displasia, imunodeficiência, desnutrição grave, também tem indicação, porque tendem a complicar. Situação social seriamente comprometida. Se você que está atendendo aquele paciente não se sente seguro, é uma mãe que não entende muito o que você explica, não entende a receita, não vão ter condição de administrar aquele medicamento, é uma mãe que tem um histórico de ter 8 filhos em casa, ou então, enfim, tem inúmeras situações onde você pensa 2 vezes se é melhor internar ou deixar em casa. Então, presença ao exame clínico de dificuldade respiratória é importante, aquilo tudo que a gente falou, né, de gravidade, a questão também de dificuldade alimentar, vômito, desidratação, né, porque esse paciente não vai conseguir tomar medicação, vai debilitar muito rápido, e alteração do sensório, né, que são sinais de gravidade, estabilidade hemodinâmica, então, tudo isso é indicação de internação. E a outra, falha no tratamento ambulatorial. Essa falha no tratamento ambulatorial, antes de você considerar como falha no tratamento, tem que ver se o paciente estava administrando adequadamente, no horário, lembrar que antibiótico ele é tempo, é intervalo, dependente. Então, tem que ser administrado rigorosamente. Às vezes, ainda tem uma opção, por exemplo, o paciente está com uma dose, a gente aumenta a dose e pede para retornar com 48 horas, se ele não tiver nenhum desses sinais aqui, né, de gravidade. Então, pede para retornar, ou tenta trocar o antibiótico, ou você está com uma apresentação clínica onde você estava com dúvida, vamos supor, com dúvida de um pneumo ou um micoplasma, troca o antibiótico, então, enfim, tenta ver se realmente a falha no tratamento é por questão, está com o diagnóstico estabelecido, né, que você acha realmente que é aquilo, ou se é pelo erro, pelo uso inadequado do tratamento, né, está administrando inadequadamente. E vem a segunda pergunta: é necessário utilizar antibiótico? Então, vem aquele lá: é viral ou é bacteriano? Isso aqui a gente já falou, né, naquele outro slide, mas lembrando que os pequenininhos mais frequente é viral, a febre é mais baixa, uma tosse importante que tem os sibilos, e várias pessoas dentro de casa com quadro também sugestivo de um quadro viral. O bacteriano é qualquer idade. A febre mais alta, prostrado, com uma tosse não é tão importante como o viral, e é uma ausculta mais localizada, não é aquela ausculta difusa, você não vai auscultar sibilos, então, mais sugestivo de bacteriano. E a terceira pergunta vem: qual o antibiótico a ser utilizado?
Lembra que a gente falou da forma típica e atípica? Então, se for forma típica, nós vamos de acordo com a faixa etária. Bebezinho, ó, se vocês forem ver, pneumococo está em todos, né? Está mais presente, é o mais frequente. Mas bebezinho, não esquecer do hemófilos, né? Até os 5 anos, aqui tem o hemófilos. Acima de 5 anos, mais comum é o pneumococo mesmo. Isso da forma típica, tá? É entrar com penicilina cristalina ou amoxicilina, dependendo se for internar, cristalina. Se for para passar para casa, amoxicilina. Em alguns casos, dependendo, a gente associa um clavulonato. E se for a forma atípica, então todos vocês têm a opção de usar o macrolídeo, ou eritromicina, ou claritromicina, ou azitromicina. Nesse momento, nós estamos sem eritromicina no mercado. Então, fica como opção claritromicina e azitromicina. De 6 meses a 2 anos, você viram que eu coloquei aqui, porque os menorzinhos, 2 meses de idade, 1 mês, a gente interna, e uma das primeiras escolhas é a ampigenta. Lembrando daqueles que é mais comum gram negativo, né? Enfim. Isso aqui eu coloquei as bactérias mais comuns, mas tem o estáfilo. Tá aqui, ó. Eu fui colocando de um para um para vocês verem, porque onde tem o estáfilo, tem os outros, né? Então, se for pneumonia pelo estreptopneumococo, é a amoxicilina e tem a opção do clavulonato. E se for internar, penicilina cristalina e lembrar de todas as medidas de suporte. A hemófilos, a amoxicilina também, ou amoxicilina com clavulonato, porque a ampicilina, ela não tem boa absorção via oral, apenas de 30%, então fica como uma opção melhor. A amoxicilina, ela tem um efeito melhor. Se for internar, ceftriaxona. Por estáfilo, aqui que eu ia falar, oxacilina. Hoje, realmente, infelizmente, chegam muito pacientes com estáfilo resistente à oxa, então vai para a vancomicina, às vezes interna, também fica resistente à vanco, enfim. Mas a nossa primeira escolha hoje ainda é a oxacilina. E por micoplasma, né, que são aqueles 3 antibióticos, que é os atípicos, que é a eritromicina, claritromicina e azitromicina. Então, gente, fizemos atendemos o paciente, viram a história clínica, auscultaram, fizeram o raio-x, decidiram se era um paciente de tratamento ambulatorial, se era em casa ou era internação, qual foi a melhor conduta, se tinha que usar antibiótico, se não tinha que usar antibiótico. Aí vem, o que fazer com esse paciente? Não é abandonar, né? Então, tem que ter o tratamento não termina ali, né? Então, assim, você está iniciando o tratamento. Então, é importante, se caso esse paciente for fazer um tratamento em casa, todos eles têm que ser reavaliados após 48 horas, né? E deve-se explicar direitinho para a mãe quais são os sinais de complicação. E depois perguntar para ela, você entendeu? E pedir para ela repetir, né? Os critérios para se avaliar uma resposta baseia-se no quê? No estado geral. É uma criança que chega lá prostrada, não quer comer nada, uma febre persistente. Então, se a mãe volta com 48 horas, não, está comendo melhor, está mais espertinha, está brincando. Curva térmica. Porque, olha, isso é muito importante. Nós temos que ver a curva térmica. Ele chega com 48 horas com você, aí diz, ele teve febre essa noite. Mas você tem que perguntar, como é que era a febre antes do tratamento e como é que está agora? Se antes do tratamento ela era febre a cada 4 horas, a cada 6 horas, e nas últimas 24 horas teve apenas um pico, então melhorou a curva térmica. Então você pode pedir, se tiver o resto tudo bem, para reavaliar com 48 horas novamente. É esperado que esse paciente fique afebril, na verdade, com 72 horas, né? Então, pede para retornar caso o paciente ainda tenha apresentado febre. Mas, se foi, melhorou a curva térmica, não tem indicação de mudar o tratamento, ou seja, de internar o paciente, tem que continuar observando. Então, as mães devem ser bem orientadas quanto à necessidade de observar a criança e retornar no caso de uma evolução desfavorável. Muito importante isso, gente. E bem, vocês viram que no início do slide colocamos quanto à importância do paciente com pneumonia, de se falar, na verdade, de pneumonia, né, porque é muito comum e, infelizmente, ainda tem muitos óbitos, mas sabendo que é uma doença que existe prevenção, né? Quais são essas prevenções? Aleitamento materno é um, tanto que é falado, né? Existe a semana, existe tudo, tanto que tem se falado sobre a importância do aleitamento, uma alimentação saudável, um bom estado nutricional, suplementar a dieta com vitamina A e D,
né? Se vocês forem ver no cartãozinho do bebê, tem lá, a cada 6 meses eles tomam vitamina A, né? Até os 5 anos e pouquinho de vida. A vitamina D também, que é importante. Evitar a exposição da criança a fumaças de cigarro em locais muito poluídos. Evitar locais com aglomeração de pessoas em ambientes fechados, principalmente no outono e no inverno. E manutenção rigorosa do calendário de vacinação. Porque no calendário de vacinação hoje nós temos, né, a vacina pneumococo, que é a pneumocócica. Fazendo um resumozinho de tudo isso que a gente falou, né, aqui eu coloquei um paciente que chega com tosse ou dificuldade de respirar. O que é que nós vamos avaliar? Frequência respiratória. Se essa frequência respiratória está normal, pneumonia é pouco provável, não que é descartável, é pouco provável. Então, orienta e reavalia. Agora, se essa frequência respiratória está aumentada, né, tem que ver se o paciente tem histórico de broncoespasmo, se é um paciente que vive com essas queixas, ou seja, afastar, se sim, avaliar a asma. Se não, aí nós vamos continuar aqui, ó, pensando na pneumonia. Se eu pego um paciente com tosse, dificuldade para respirar, uma frequência respiratória aumentada, provavelmente uma pneumonia, vou avaliar outros sinais e sintomas e aí vou ver, realmente é pneumonia ou não é? Se não é, avaliar a asma, não confirmar a asma, né? Porque tem outras doenças também que podem desencadear aumento de frequência, dificuldade de tosse, como corpo estranho, né? Que eu já recebi 2 crianças esse mês, fibrose cística, bronquiolite obliterante, outros pacientes que têm pneumopatias crônicas. E aí, se for pneumonia, o que fazer? Existe indicação de internação? Se sim, vai referir à unidade de internação e observar a condição de transporte. Quer dizer, olha, mãe, vai ter que internar, vá para o hospital. Não, se o paciente tiver grave, você tem que orientar, você tem que ver, chamar a ambulância, tem que ajudar aquela família. Se realmente tiver condição, tudo bem, você confiar que esse paciente vai conseguir chegar nessa unidade. Se não, qual a apresentação clínica? Então, vamos ter que tratar. É uma apresentação típica ou atípica? Se for típica bacteriana, a gente vai escolher um antibiótico de acordo com a faixa etária, a apresentação clínica, né? E se for atípica, se for vírus, só hidratar e avaliar a oxigenoterapia. Se for uma atípica que eu acho que seja mais para micoplasma, clamídia, entrar com macrolídeo. E lembrar, orientar e reavaliar após 24 e 48 horas. Então, a aula, na verdade, termina aqui de pneumonia. Eu estava preparando uma aula sobre vacina pneumocócica e decidi colocar aqui um pouquinho para vocês, só rapidamente para vocês entenderem um diferencial dessas vacinas, né? Que hoje fala muito, é pneumo 10, pneumo 13, pneumo 23, né? Então, assim, as vacinas pneumocócicas têm uma importância da vacinação de rotina nos menores de 1 ano. Claro que todos nós, adultos, né? Mas mais importante em criança, por ser ainda está relacionada ao alto índice de crianças com pneumonia e com óbito. A Organização Mundial de Saúde recomenda iniciar o calendário vacinal mais precoce possível. 80% das doenças pneumocócicas invasivas ocorrem em menores de 1 ano. Por isso, essa importância de vacinar logo com 2, 3 aninhos de vida. A faixa etária de maior risco para a doença invasiva é entre 6 e 11 meses de vida. E nós temos 3. Nós temos a 23, a 13 e a 10, né? Que aí vai de acordo com os sorotipos, né? Então, tem 7 sorotipos, aqui tem 10 e aqui tem 13, né? Essa de 7, eu decidi colocar porque essa de 7 era antigamente. Isso existia, foi retirado do mercado e veio no lugar dela a 10 valente. E depois surgiu a 23. Então, hoje mesmo, nós só temos essas 3 vacinas pneumocócicas, né? Aqui um pouco, não vou me deter muito essa parte da imunologia, mas é sabendo que eles têm, a 23, falando um pouco da 23, tem 23 sorotipos, né? Essa representa mais de 80% de sorotipos relacionados à doença pulmonar invasiva, e essa é disponível no SUS. Então, importante, se o paciente tiver um encaminhamento, tiver histórico de pneumonia, uma pneumopatia, de asma, você pode indicar.
Anticorpo, ele tem uma característica de ser um anticorpo de curta duração, não imunogênico em menores de 2 anos, então, assim, menores de 2 anos não tem indicação, só da pneumo 10 e da 13, e tem uma tolerância imunológica. Tem um amplo espectro, né, de sorotipos, mas tem uma fragilidade, ela é antígeno T dependente, independente. Então, o que é que acontece com a tá, deixa eu só falar aqui, vou já falar da 13. A 23, né, quais são as indicações? Indivíduos acima de 2 anos com fatores de risco para doença pneumocócica invasiva, idosos acima de 60 anos, moradores de instituições fechadas, e não é indicado para imunização de rotina. Mas, de acordo com agora com o Covid, os infectologistas, nós, pneumos, temos indicado, independente se tem histórico ou não, paciente que tem comorbidade, que tende a complicar, como sendo primeiro bactéria mais como é o pneumococo, orientada à vacina pneumocócica, né? O esquema da 23 é dose única e faz uma revacinação após 3, 5 anos, e duração de anticorpos reduz progressivamente após 3 anos. Evidências sugerem não aumento de níveis com doses adicionais. Não adianta estar vacinando, querendo vacinar todo ano, que não vai aumentar o nível de dose. Aí, ó, já a vacina pneumo 13 valente, a vantagem é essa. Lembra que a 23 é T independente, essa é T dependente, né? Então, se acopla aqui, ela depende, então ela tem uma melhor resposta imunológica, né? Ainda tem essa proteína carreadora, que a gente até chama que é a proteína transportadora, CRM 197, com a maior produção de anticorpos. Então, por mais. E essas cepas são mais comuns, por mais que você diga, pneumo 23, então é melhor. Todas são importantes, mas sendo a pneumo 13 melhor por a vantagem, ser antígeno T dependente, elimina o estado de portador, o IgG é de longa duração, imunogênica a partir de 2 meses de idade. Então, a partir de 2 meses, o paciente já pode tomar. E a 10, que é o que é disponível nos postos, né? É uma vacina polissacarídica capsulada, conjugada com uma proteína carreadora inovadora, que é a proteína D, né? Essas daqui é o que contém os sorotipos, sendo esses o mais comum. Então, só tem apenas 3 que é mais comum. Por isso que a 3 ainda acaba sendo melhor, mas infelizmente não é disponível pelo SUS. Mas tem a importância de tomar, né? Independente, tem que tomar ou a 10 ou a 13, mas isso que mostra que a 13 se torna um pouco melhor. Então, diferença entre 10 e 13, a vacina pneumocócica conjugada 10 valente previne cerca de 70% das doenças graves, pneumonia, meningite, otite em crianças, causadoras por 10 sorotipos de pneumococo, e a 13 previne 90% das doenças graves em crianças causadas por 13 sorotipos. Aí aqui vem falando de indicações, vem falando um pouco das vantagens já comprovada, né? Que a imunogenicidade em crianças menores de 2 anos, memória imunológica, anticorpo, isso aqui tudo a gente já falou. Aí isso aqui é um estudo dos Estados Unidos, né? Falando quanto a importância da vacina. Ó, vocês verem aqui que em menores de 2 anos, pneumonia por todas as causas, a mudança no percentual de internações, né? Então, por pneumonia por pneumocócico, 65%, olha aqui, ó, 39, 60. Então, um declínio anual de 39% das internações por pneumonia por todas as causas, representa, então, 41 mil internações por pneumonia evitada por ano, no caso de crianças menores de 2 anos. Então, falando da importância também da prevenção. E era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenham gostado. E se tiver alguma pergunta, podem fazer. Doutora, eu tenho uma pergunta. Em relação ao diagnóstico diferencial da coqueluche com a pneumonia na infância, né? Como a gente poderia fazer? Porque eu estava dando uma estudada e eu achei algumas coisas bem parecidas. Bem parecidas mesmo. Assim, olha, a característica da coqueluche, Poliana, é bem aquela tosse paroxística. A pneumonia viral, ela não faz, né?
aquela tosse que gera aquele guincho. A pneumonia viral não tem aquilo. Eu vou te dizer que é mais complicado a gente fazer um diagnóstico diferencial de pneumonia viral com bronquiolite viral. Esse é mais difícil. Mas com a coqueluche dá sim. Aquelas fases que os pacientes que vai segue direitinho, né? Mas quando chega na fase paroxística, aquela tosse com guincho, a pneumonia viral não faz aquilo. Ela faz até uma tossezinha seca persistente, mas não faz aquele guincho, né? De tossir, 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 o paciente vai ficando pálido, vai perdendo e coloca aquela baba, né? Então, isso dá para diferenciar, assim, pela apresentação clínica, entendeu? Entendi, obrigada. Nada, Poliana. Eu dei não sei se vocês conseguiram entender, de vacina, porque aqui não era aula de vacina, mas eu decidi falar, já que a gente ia falar sobre pneumonias, né? Viral, bacteriana e sendo o pneumococo mais comum, e saber que é uma doença que tem prevenção. Então, quanto à importância, né, do aleitamento materno, das vacinas, que tem esses grupos aí antivacinismo. Então, assim, se vocês forem ver aí, na França, 50% da população não querem tomar a vacina do Covid, né? Então, vocês estão vendo que é uma doença que está matando, tá vendo aí, né, esse pesadelo em todo mundo, e ainda tem isso. Agora, vocês imaginam com as outras. Então, quantas doenças, pneumonia, varicela, tá aí a volta do sarampo, né? Tem no caso de sarampo, febre amarela, doenças que poderiam ser evitadas. Então, gente, quanto à importância da conscientização, né, de vacina. Então, por isso que eu quis dar uma pinceladazinha para vocês no final e até para vocês saberem, né? Porque vai ter aquela pergunta, mas qual? Pneumo 10, pneumo 13, pneumo 23? Então, só para vocês saberem que existem essas três, qualquer coisa vocês dão uma lida com detalhe ou mandam uma mensagem para mim que eu passo para vocês. Mas que todas são importantes. Mas que acima de 2 anos, pneumo 23, abaixo de 2 anos, 10 e 13, depois pode tomar, e a 23 só acima de 2 anos. E que tem disponível pelo SUS a 10 e a 23, tá? Então, muito importante. Alguma outra pergunta vocês querem fazer? Doutora, boa noite. Boa noite, Joana. Só complementando o questionamento da Poliana, além da tosse, existe algum achado radiológico, alguma coisa que possa diferenciar da pneumonia com a coqueluche? Sim, a coqueluche, não sei se vocês já viram, tem aquele padrão que é o coração, ele faz um infiltrado ali, intersticial, que é o coração, como é? Coração felpudo, fica muito cheio, como se fosse cheio de pelinhos, sabe? Assim, ao redor do coração. Então, é bem característico da coqueluche isso. A coqueluche não faz muito uma hiperinsuflação, aquela retificação de arcos costais, não faz isso. A pneumonia viral, ela fica hiperinsuflado, ou seja, vocês vão contar, né, no raio-x, porque tem quantos espaços intercostais é comum no raio-x? 8. Na viral, fica mais, fica 9, às vezes 10, né? Então, aumento de espaço intercostal, uma retificação dos arcos costais e aquele padrão intersticial, né? Então, bilateral. Já a coqueluche não tem tanto, né, essa hiperinsuflação, e é mais ao redor da área cardíaca. Deu para responder, Jonas? Você entendeu? Deu sim, professora. É porque eu obrigada. não tenho imagens aqui para mostrar para vocês. Qualquer dia a gente vai fazer uma aula, quer dizer que eu não sou radiologista, né, mas dá para dar uma pinceladinha e explicar para vocês essas diferenças de raio-x. Doutora, boa noite. Boa noite. Questão que eu fiquei em dúvida aqui foi como diferenciar a pneumologia bacteriana e a viral na ausculta pulmonar. Tá. Uhum. Na ausculta pulmonar, o mais, assim, ó, você viu naquela hora que eu estava falando de forma típica e atípica, né? E do padrão. Não vou misturar, você vai entender. A ausculta da viral é mais uma ausculta difusa. Quando você vê uma ausculta muito localizada, tem uma ausculta em base, tem uma ausculta. Se você vê uma ausculta localizada, isso é mais comum da bacteriana. A viral é mais uma ausculta difusa. E
pode auscultar crepto, sim, na viral. Mas você vai ter um ausculto de quê? De sibilância. Então, você vai ter o sibilo. E é uma ausculta difusa. Já a bacteriana é uma ausculta mais localizada e não ausculta creptos, né? Nós não vamos auscultar os creptos. É mais estertores ou diminuição do murmúrio e uma ausculta mais localizada. Deu para entender, Gracistone? Deu sim, doutora. Obrigado. Nada. Alguma outra? Boa noite. Eu queria agradecer a professora pela ótima aula. E se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai finalizar a aula. Novamente, obrigado, professora, pela ótima aula. E é isso. Eu que agradeço o convite, tá? E fico feliz que tenham gostado, gente. Boa noite.